Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje eu quero falar com vocês sobre luminosidade, mostrar um pouco a diferença entre sol pleno, meia sombra e sombra. Normalmente, as árvores e as plantas floríferas são cultivadas a sol pleno, porque é o sol que incentiva as plantas a florirem. Mas, como toda regra, existem exceções, porque tem plantas que vão florir à meia sombra e também à sombra. Meia sombra tem uma infinidade de plantas que vão se adaptar bem a essa meia sombra, vão se desenvolver, vão ficar bonitas, sem precisar estar a sol pleno. E aí eu vou te mostrar alguns exemplos dessas plantas também, para que vocês possam aí conhecer. Já a sombra são aquelas plantas que você pode levar para o ambiente interno, cultivar dentro de casa, desde que haja uma luminosidade suficiente para que a planta possa fazer fotossíntese. Nenhuma planta se desenvolve bem no escuro. Então, isso é muito importante você analisar se o seu ambiente interno tem luminosidade suficiente para cultivar. Começando pelo sol pleno, é aquele local onde bate sol forte, sol intenso, diretamente sobre a planta. Por no mínimo 4 horas de sol. Pode ser sol o dia inteiro, pode ser o sol metade do dia, ou pode ser apenas um espaço, do dia. Mas, desde que seja sol forte, por no mínimo 4 horas. Por exemplo, se a sua planta pega aquele sol de meio-dia, aquele sol forte, aquele sol intenso, por no mínimo ali 4 horas, tipo, pegou sol 10 horas e ficou no sol ali até as 14 horas, São 4 horas de sol. Então, todas as plantas de sol pleno podem ser cultivadas assim. Normalmente, as floríferas e as que têm folhagem colorida vão gostar muito desse ambiente de sol pleno, Porque mantém as folhagens mais coloridas e também incentivam as plantas a florirem. Então, essa quantidade de sol vai ser suficiente para a sua planta de sol pleno. Mas, se ela pegar sol metade do dia, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, de manhã até meio-dia, já são 6 horas de sol. De meio-dia para a tarde, também são 6 horas de sol. Então, se deu 6 horas de sol, já é sol pleno, tá? Então, existem muitas plantas que podem ser cultivadas nessa luminosidade, que vão se desenvolver bem e vão se manter aí saudáveis com essa luminosidade. Eu tenho aqui plantas que ficam no sol metade do dia, até meio-dia, e outras que ficam no sol de meio-dia para tarde. Já as plantas de sombra são o lado oposto, são aquelas plantas que você vai poder cultivar em ambiente interno, protegidas do sol, um local onde elas não vão pegar sol em nenhum momento do dia, elas vão se desenvolver bem e saudáveis dentro de casa, porém, tem que observar sempre a questão da luminosidade. Tem que ter muita claridade, não necessariamente o sol, mas muita claridade. Existem muitas plantas que se adaptam bem dentro de casa, desde que tenha essa luminosidade para elas poder fazer a fotossíntese. Normalmente, a gente usa em ambiente interno folhagens. Plantas como o lírio da paz e o antúrio são muito requisitadas para ambiente interno, a gente costuma ver muito, porém elas são cultivadas também pela beleza das flores. E como ela é uma planta que precisa de um pouquinho de sol para florir,
talvez ela não floresça em ambiente interno, mas você pode deixar ela em um ambiente de meia sombra, para ela pegar bastante luminosidade, um pouquinho de sol. Quando ela estiver florida, você leva ela para o ambiente interno. Porque se você cultivar ela sempre em ambiente interno, dificilmente ela vai florir. E não adianta você fazer a adubação se ela não tiver a luminosidade ideal. Dá para cultivar tanto o antúrio quanto o lírio da paz, mas eles vão precisar de um pouco mais de luminosidade, porque o ideal para eles é a meia sombra, né? Mas sombra é só dentro de casa? Não, um local no seu jardim aonde não pegue sol em nenhum momento do dia também é um ambiente de sombra. Já a meia sombra é na sombra de uma árvore, né? Quando você tem uma árvore aí no seu jardim, você pode colocar plantas de meia sombra debaixo da árvore, porque elas vão pegar o sol filtrado, o sol forte, aquele sol de meio-dia, elas vão pegar ele filtrado pela copa da árvore. Mas aquele solzinho da manhã ou o solzinho do final da tarde, elas vão pegar, que é um sol mais fraquinho, que é bem assim, saudável para a planta, né? Ou até mesmo protegidas por um sombrite, né? Você não tem árvore, você põe um sombrite, coloca as plantas embaixo, elas vão ficar protegidas ali do sol forte, daquele sol pleno, mas elas vão receber o sol ali nas laterais, o solzinho da manhã ou o solzinho da tarde, pode ser o sol da manhã e o da tarde também, mas é um solzinho fraco, é a luz ideal para o lírio da paz, o antúrio, essas plantas que não são cultivadas a sol pleno, mas que precisam de muita luz e um pouquinho de sol para florir, né? Debaixo de uma pérgola também, normalmente a gente coloca uma trepadeira, uma planta de sol pleno em cima da pérgola e embaixo da pérgola a gente coloca plantas que não precisam de tanto sol, né? É a meia sombra. Se a sua planta pegar sol metade do dia, não é meia sombra, porque metade do dia são 6 horas de sol, é sol pleno. Então, essa basicamente é a diferença, né? Eu percebo que muitas pessoas têm dúvida com respeito a isso, né? Tem plantas que florescem que vão precisar do sol, se ela não tiver pegando sol suficiente, elas não vão florir. Tem plantas que vão florir a meia sombra, que é o caso das bromélias, das orquídeas, antúrio, lírio da paz, florescem na meia sombra. E tem plantinhas que vão florir dentro de casa, ambiente interno. São poucas. A única que eu sei que floresce em ambiente interno são as violetas. Mas tem muitas plantas que são cultivadas pela beleza da folha e que ficam muito bem em ambiente interno. Então, sabendo diferenciar isso aí, você vai conseguir colocar a sua planta no local ideal para que ela possa ir se desenvolver bem, na luminosidade adequada. Tem plantas que vão se adaptar bem, principalmente as de meia sombra, elas se adaptam tanto ao sol pleno quanto à sombra, tá? Mas plantas de sombra normalmente não dão certo no sol pleno e plantas de sol pleno não dão certo na sombra, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouquinho sobre meia sombra, sol pleno e sombra, porque isso é muito importante para o sucesso no cultivo das plantas, para mantê-las bonitas e saudáveis. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por essas informações. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique aí no Valeu e faça a sua contribuição. No próximo vídeo quero falar um pouquinho com vocês sobre a rega, que eu também percebo que muitas pessoas têm dúvida, né, com a frequência para se regar as plantas. Aguarde!